Agora sim. Boa noite a todos. A gente está começando mais um dia de treinamento, né? Hoje a ideia é focar hoje em vendas, né? Eu sei que a gente vai falar um pouco de produtos, mas vamos focar em objeções, algumas estratégias de vendas para facilitar o dia a dia. Eu sei que tem alguns aqui que ainda não pegaram o onboarding, a gente vai fazer isso, né? Para quem entrou agora em julho, a gente vai fazer agora no início de agosto. Mas para falar um pouco de cultura, essas coisas, mas e todo mundo aqui é do mercado, é vendedor também, então já acaba pegando a ideia macro. Mas hoje vamos falar de vendas e focado em gestão de patrimônio. De novo, aquelas observações, o treinamento fica gravado, daqui a pouco vai, amanhã no máximo, já vai estar no YouTube à disposição para quem quiser assistir, né, fazer pesquisa. Lá tem outros treinamentos também, então fiquem à vontade para degustar essa ideia de treinamentos antigos. A gente sempre revisa algumas coisas, mas a ideia é sempre estar fomentando, né? Aprendizado é repetição, né? Então, fiquem à disposição. Quem quiser interromper, porque para mim some a tela, então Boa noite, Lucas. Como é que você está, meu amigo? Então, quem quiser Tudo interromper. bem, consegui finalmente entrar aqui, tá tudo certo. Então tá bom. Boa noite, Então, pessoal, tudo bem? fiquem à vontade, se quiser interromper, que quando eu jogo o compartilhamento aqui para mim, o Teams ele tira a tela de todo mundo, então eu deixo de enxergar. Então podem chamar ou levantar a mãozinha que aparece para mim, tá bom? Um segundo. Já está aparecendo aí para todos? Sim. Sim. Boa energia baixa. Peraí que travou aqui geral para mim. Deixa eu ver que tem alguém querendo entrar, não, né? Ah, tem. Voltou? Sim. Agora sim, vamos lá. Sim. Então, que eu gostaria, né? O que eu gostaria de hoje, ao final do dia de hoje, não, ou da noite, né? Do treinamento, a gente, ou vocês absorvessem, ou a gente conseguisse iniciar esse desenvolvimento, que é ter um pouco mais de aprofundar um pouco sobre a parte comercial da venda, ou do processo de venda, ou da objeção de um cliente, quando o assunto é de gestão de patrimônio. Lembra que a gente separa a Nila em duas grandes estruturas, a gestão de patrimônio, né, aquela experiência de family office que a gente opera Brasil, e o Nila Bank que a gente opera Bahamas, que a gente vai falar dele na quarta-feira. Então, apesar de serem estruturas distintas, elas se completam, mas uma não interfere na outra, né? Um cliente pode ser de gestão de patrimônio ou pode ser só da parte do bank, mas hoje nós vamos focar nesse assunto. A ideia é que vocês olhem de forma detalhada que tipo de estratégia, né? O que a gente, dentro da estratégia de gestão, como é que essa combinação de serviços pode ser uma vantagem na hora de abordar o cliente em alguns pontos ou observar algumas necessidades específicas para dessa estrutura patrimonial. Joia? Então, o que é bom comentar com o cliente, né? Mostrar experiência para o cliente é muito importante. Então, um ponto que tem funcionado é mostrar que nós somos uma estrutura, e é fato, nós somos operacionais desde 2014. Então, falando de gestão de patrimônio, focado em médico e empresário, a gente tem quase 10 anos, né? Vai fazer 10 anos no final do ano. Então, a propósito é mostrar que nós temos uma operação que tem uma experiência. E como é que a gente chegou nessa conclusão? Entre 14 e 20, nós sempre atendíamos o cliente do modo clássico, fazendo aquela gestão de patrimônio operacional, principalmente em estruturas offshore, né, onde é a minha experiência. Eu sou especialista, se é que posso dizer isso, mas me especializei em montar estruturas offshore, operações financeiras internacionais. E o que a gente descobriu, né? Que o advogado, o contador, o gerente do banco, o assessor de investimentos, eram as pessoas que mais, ou são ainda, as pessoas que mais dão suporte para o empresário tomar decisão no dia a dia. Né? Esse é um argumento que a gente pode já começar de cara com o cliente.
Só que essas pessoas não se conhecem, essas pessoas não se comunicam, essas pessoas elas olham para um fragmento do patrimônio e dão opinião sobre o todo. Então o empresário, quando ele vai tomar a decisão olhando só para um ponto de vista, provavelmente ou com certeza ele vai ter uma decisão incompleta, ou ele vai deixar de abordar ou de olhar um ponto que, às vezes, se todo mundo tivesse atuando de forma integrada, resolveria. Então, nessa época, quem coletava as informações e tomava a decisão? O empresário. Então, aí ele tem que parar, porque o foco dele é um negócio, o foco dele é desenvolver o negócio dele, o patrimônio dele. Se ele parar para ficar olhando para isso, pensar, tomar a melhor forma, ele acaba ele para de trabalhar, de gerar riqueza para administrar. Então, a gente entra com esse suporte, né? Deixa eu entrar aqui. Então, o que a gente propôs? O que a gente olhou? Então, peraí, e se a gente unificar? E se numa mesma estrutura nós nos tornarmos o escritório de advocacia, o escritório de contabilidade e os serviços de investment banking, mas de forma integrada? O que faz a diferença do nosso atendimento é a palavra integração, tá? É essa palavra integrada. Porque quando o time olha, quando a gente olha, o cliente pergunta, ele não tem só um profissional olhando. Todo mundo sempre olha para o problema ao mesmo tempo. Então, isso traz uma visão consolidada, pontos que um pode levantar e o outro especialista não, que ajuda, facilita o processo decisório do cliente. Automaticamente, melhora a eficiência, melhora a eficácia e a tomada de decisão dele. Né? A gente vai ver isso mais para frente, eu vou adiantar, mas é um dos pontos chaves. Né? Ninguém gosta de tomar decisão difícil. Todo mundo quer ter o suporte, quer ter a segurança de que está tomando uma boa decisão. Ah, Edrei, então vocês inovaram? Tecnicamente sim, mas essa estrutura já existe e é um family office. Qualquer grande cliente, mas para um cara ter um family office, né, para uma família, tem que ter uma alta liquidez, tem que ter 50, às vezes até 100 milhões de liquidez, de investimentos, sem contar de patrimônio. Mas de investimento para um family office fazer sentido. O que é o family office de uma grande família que tem um grande patrimônio? É o centro nervoso. É onde centraliza todo o processo decisório e de dados. É ali que eles compilam os dados com essa visão jurídica, contábil, tributária, financeira e aí toma a decisão estratégica. Qual que é a nossa proposta? Trazer isso para o meio da tabela. Fornecer uma experiência de family office. Ok? Entregar essa expertise que existe para o cliente ultra líquido, para o cliente que não é líquido, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Tá claro aqui, quem que tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? Pode chamar, lembrando que eu não tô vendo ninguém. Até aqui tá claro sim, André. Maravilha. O que o mercado hoje, né, quando fala, poxa, mas eu faço gestão de patrimônio, eu trabalho numa gestora de patrimônio. Qual que é a diferença deles, né, ou que o mercado hoje pratica? Primeiro, foca em liquidez. Qualquer gestora de patrimônio hoje, para o cliente acessar, ele tem que ter investimentos. E esse é o nosso grande diferencial. Vamos falar do empresário brasileiro hoje. O empresário brasileiro hoje, ele não é investidor. O perfil do empresário é tomador. Tudo bem, vai ter um ou outro, mas eles são um ponto fora da curva. A maioria, ele tem um grande patrimônio, tem vários imóveis, tem um bom equity, tem uma série de coisas, mas o papel dele é pegar dinheiro para injetar na empresa. Que aí entra uma grande diferença nossa em relação ao mercado. Como o meu foco não é liquidez, eu quero mostrar para o meu cliente que nada dá mais dinheiro do que o negócio dele. Esse negócio de que fique milionário investindo, aquilo, isso é coisa dos dois velhinhos lá, do Warren Buffett e do Barça aqui no Brasil. Só os dois ficaram ricos investindo em ações. Mais ninguém na vida, eu não conheço, eu pelo menos não conheço mais ninguém. O restante é economia real. Os bilionários, os trilionários que a gente tem visto agora, é tudo economia real, é tudo dono de empresa. Então, essa é uma diferença nossa para o mercado. Foco na liquidez. Esse não é o nosso foco. O outro ponto, eles também fazem, mas eles fazem fragmentados, eles contratam terceiros e vai fornecendo, mas vai ficando fragmentado do mesmo jeito. O jurídico que ele contrata não conversa com o contábil, não conversa sequer com o banking deles. Cabe ao cliente, de novo, consolidar ou ter um relatório consolidado que eles fornecem, mas é só o relatório, não é a decisão. Tá? Peraí.
O outro ponto também é a ideia de uma abordagem genérica, né? Produtos padronizados, né? A ideia é fechar essa... holding virou solução para tudo. Tá todo mundo empurrando holding nos clientes, mas será que faz sentido? Será que a ideia de personalizar? Então a gente consegue fazer isso. E a ideia também de relatório financeiro, apesar de ser complexo, não é integrado. Uma gestora hoje, algumas fazem isso, mas não todas, mas eu vou falar de maioria, que é o que a gente vai encontrar hoje. Sequer as gestoras hoje colocam a valorização do patrimônio imobilizado. Nós colocamos uma evolução do quanto o imóvel dele naquela região ou a metragem quadrada daquela região está sendo valorizada ou desvalorizada. Isso a gente busca entregar para o cliente. A entrega semestralmente, lógico, e também o imóvel não vai oscilar mês a mês, mas no semestre ele consegue ter uma visão consolidada de como é que está o patrimônio imobilizado dele. Está crescendo? Está evoluindo? Não está? Então essa é a nossa proposta. E isso é o que o mercado também não entrega. Relatórios, ok, às vezes é complexo, mas não integrado, não se comunicam como um todo. É isso que a gente busca entregar através da nossa estrutura. Então, né, de novo, isso que a gente falou aqui agora, eu fui fazendo um comparativo, né, mas é o que o mercado hoje oferece, é o que tem entregado. E eu tenho falado, pelo menos assim, na semana, eu falo com umas 5, 6 gestoras de abelhudo para ver o que estão buscando entregar, para a gente saber se a gente está num bom caminho ou não, tá? Qual que é o nosso foco de cliente? É o cliente de alto patrimônio e baixa liquidez. Por isso que o nosso modelo é uma assinatura. Porque o cliente de alto patrimônio, esse alto patrimônio e baixa liquidez, que é o que a gente quer, o negócio dele, ele não tem milhões investido, mas ele tem fluxo de caixa, porque ele está rodando e investido na empresa. Então ele tem capacidade de pagar a nossa mensalidade. Porque todo mundo no mercado vai falar para ele, para eu te prestar o serviço, tem que colocar aqui 10 milhões. 10 milhões ele quer rodar na empresa. Mas para cá ele paga 30, 40, vai depender da tabela, 50 mil, 100 mil. Mas eu vou conseguir proporcionar um atendimento até melhor, mais completo do que alguém pedindo uma liquidez para ele. Então, um outro ponto, essa pessoa vai pedir a liquidez e vai querer focar na gestão de liquidez. A nossa proposta é resolver problemas específicos do patrimônio líquido. É fornecer inteligência tributária, societária, sucessória, contábil, para ele tomar a decisão do dia a dia. Seja da empresa, seja do patrimônio pessoal, seja do patrimônio familiar. Um outro ponto é a integração. De novo, que é o que mais deu trabalho, tá? Nós passamos 3 anos, e o Zé é testemunha disso, apanhando para tentar enquadrar o serviço, para tentar fazer com que a palavra integrado funcionasse. Perdemos muitos clientes no caminho, muitos clientes meus, inclusive, né, que eram só clientes dos sócios na época, porque justamente para a gente conseguir fazer com que o modelo funcionasse. E o ano passado, quando a gente teve a tranquilidade de, olha, hoje funciona, foi um momento que a gente começou a expandir. Então, essa integração, o nosso advogado, o contador e o banker, né, o private banking, tecnicamente são vocês. Vocês vão ter o contato. Primeiro, vocês estão no mesmo grupo de WhatsApp com os nossos especialistas. Tem lá a Michele, tem o Carrasqueira, tem o Zé, o Domingos Rica que está entrando, tem o Dumas. Vocês acessam. E quando a gente vai discutir o assunto do cliente, a gente reúne em time. Nós temos um comitê semanal que bate, todo mundo senta para analisar o cliente. Então, essa operação consolidada tanto de serviços, automaticamente de relatórios, garante que consegue ter uma visão de todas as áreas patrimoniais do cliente. E seja automaticamente, quando todo mundo olha junto, ocorre de forma coesa e eficiente. Joia? Tendo dúvida, podem chamar, hein, gente, por favor. Por que a gente fala, né, a palavra, eu gosto de reforçar isso, a nossa proposta é criar uma experiência de Family Office. Porque se a gente fala que é primeiro se a gente falar que é um Family Office, a gente está errado. Family Office é para atender uma única família, ponto. Não tem negociação. Eu sou um Family Office atendo 3 famílias. Mentira, é um multi-Family Office. Family Office é para uma família só. Mas a gente gera uma experiência de Family Office. O resultado que um Family Office gera, ou a modelagem que ele opera, a gente adotou. Que é a centralização, que é a ideia de centralizar todo, né, de ser o centro nervoso do processo de decisão. Tudo passa por ali.
tudo o cliente vai ter a liberdade de nos consultar. E vocês vão ver depois com os clientes. Eu queria ter trago um cliente hoje, né, para poder, mas teve problema de agenda e para não ficar muito longe também o treinamento. Mas eu vou chamar ele para um bate-papo qualquer dia desses. Eu já pedi agenda para ele. Ó, vem cá, vai fazer seu testemunho aqui para nós. Então, ser esse centro nervoso para facilitar as decisões dele, para ele focar no negócio, para que dali para trás, que é uma máxima que a gente usa aqui na empresa, né, no escritório. O cliente, ele tem que, para ganhar dinheiro, a gente tem que ser agressivo, mas para manter ou proteger o que a gente conquista, a gente tem que ser conservador. E não dá para ele fazer esse jogo, né? Desliga e desliga ao mesmo tempo. Então a gente gera tranquilidade suficiente para ele na proteção do patrimônio, para ele ser agressivo na parte de ganhar. Então essa é a nossa proposta. Aí, de novo, né, a diferença, a nossa ideia é ter um relatório consolidado, uma comunicação eficiente, todo mundo conversando, e um ponto importante quando a gente fala de comunicação, vocês são os protagonistas dessa comunicação. Tudo a gente vai filtrar num funil para que você seja aquela pessoa que o cara fala, uau, o Felipe, o Anderson, todo mundo tá ali, é ele a minha referência quando eu vou buscar, porque ele é o ponto focal do meu atendimento. Ele pode acessar os especialistas? Pode e vai. Mas a referência da persona sempre será o papel do consultor. Até para você construir esse trust model com ele. Para ele poder te indicar mais clientes. Para não ser aquela estrutura que você fica de lado e a Nila vira o herói. A nossa proposta não é essa. É transformar vocês nessa estrutura de herói para que o cliente tenha essa confiança, seja de aumentar relacionamento, indicar novos amigos, clientes. E é essa a nossa proposta, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Boa. Então, trazendo em cima disso, né, dessa integração, na prática, assim, né, o que seriam os serviços? Comparando com as estruturas que o mercado tem hoje. Repara, planejamento patrimonial, banco de investimento de varejo não faz, assessoria de investimento não faz, mas o escritório de contabilidade, o escritório de advocacia faz. Nós também fazemos. A gestão, aqui está a carteira de investimentos, mas era numa época que estava propondo querer fazer a liquidez. Nós fazemos a liquidez diretamente? Não é a nossa expertise. A gente não quer ser reconhecido, vem cá, traz os investimentos para cá. Não. Se o cliente não é cliente de gestão de patrimônio, a gente não quer sequer a liquidez dele. Quem faz a nossa liquidez, a gente recomenda para a Azimuth, indica. Mas se o cliente de forma integrada quiser utilizar, está aqui. Então, ele consegue, de forma consolidada, olhar os investimentos também. Consolidar patrimônio num relatório, ninguém. Nós fazemos. Estrutura offshore, os bancos de investimento fazem e os escritórios de advocacia também. A gente, comparado a essa estrutura, a gente faz também. Então, reparem, até pequenas fusões e aquisições, tá? O empresário, a nossa parte de banking, de novo, se o nosso nicho é aquele empresário que é para tomar, que é tomador e não investidor, eu tenho que fornecer para ele uma estrutura de negociar dívidas, reestruturar uma dívida, levantar capital, ajudar ele a fazer uma aquisição ou a venda da própria empresa. Então isso mostra, e é muito importante vocês terem isso em mente, de mostrar na hora, poxa, então essa é literalmente a integração. Tudo que essas 4 estruturas fazem de forma individuais, a gente consegue fazer de forma consolidada, numa única operação. Isso é muito importante na hora até de vocês apresentarem isso para o cliente. Porque qual que é a diferença? Eficiência, eficácia. Joia? Mais para frente a gente vai abordar isso também. Eu vou debater de novo em alguma ponta da nossa proposta de entrega e de valor, e lá a gente vai abordar a parte mais comercial. Mas, resumindo, qual que é a nossa diferença de uma gestão de patrimônio tradicional para a Nila? A palavra integração e personalização dos serviços. De novo, né? Enquanto o foco está na liquidez do mercado inteiro, a gente está olhando para que não é líquido, para a estrutura do patrimônio dele, para onde não tem ninguém olhando. Não tem ninguém perguntando para ele assim, mas espera aí, quais os seus problemas? Diz para mim, quais os seus problemas hoje, as suas dúvidas patrimoniais? O que você tem de problema hoje para eu poder resolver? Eu estou te fornecendo um time de especialistas aqui, você vai centralizar comigo, mas eu vou ter um time por trás aqui, fornecendo inteligência tributária, societária, sucessória, contábil, de governança familiar, governança corporativa, orientação econômica, mas tudo trabalhando em conjunto, como um time.
Não vai ter só uma pessoa olhando. Não vai ter pessoas olhando de forma fragmentada e dando opinião sobre o todo. Então, a nossa ideia essa operação, ela não só melhora a eficiência e eficácia numa decisão patrimonial, como economiza tempo e esforço do cliente. Quiçá se não economiza dinheiro. Porque se ele começar a somar o quanto custa o contador, o advogado, às vezes a parte de bem, quanto que ele está pagando, ter esse time de especialista fornecendo um pacote completo, de repente, gente, a gente fornece advogado tributário, societário, sucessório, civil, contencioso. Não sei se o Leandro está aqui, mas o Leandro é advogado. Às vezes, só dependendo de uma assinatura de 16 mil, para o cliente sair barato. É acessar 5 tipos de advogado diferentes. Acessar contador especialista em gerencial, fiscal e estratégia. Vocês entendem? Então, fornecer um time de especialistas para ele tomar essa decisão pode até ser barato financeiramente para o cliente. Tá? Não é um ponto que a gente gosta de abordar, porque a gente não está vendendo barato, a gente está vendendo um produto barato. A nossa ideia não é abordar por ser barato, é abordar por ser eficiente, eficaz e fazer ele ter mais tempo para o negócio e ter mais esforço para desenvolver o negócio dele. E não querer dar opinião para ele não investir no negócio e comprar LCI, LCA, essas coisas. Então, quais são os componentes hoje da nossa ideia de gestão de patrimônio integrado? Serviços jurídicos, contábeis, banking, governança corporativa e familiar. Então, isso é um pacote, né? Como quando fala dessa gestão integrada, a gente fornece essa estrutura olhando como um todo para o patrimônio dele. E, de novo, né? Patrimônio eu vou colocar mais para frente, mas eu olho para o patrimônio pessoal, familiar e empresarial. E são distintos, tá? Aqui é a Anila na sua máxima amplitude. Então, se vocês olharem tudo que pode ser feito. O cliente acessa tudo? Não. Por exemplo, o nosso foco de cliente, que é aquele patrimônio de a partir de 10 milhões, ele não vai usar caridade e filantropia, mas a gente fornece estratégia de doação, foundation. Ele vai usar governança familiar? Vai. Por que a governança familiar é importante? Todo mundo fala só de ter a holding, mas você já viu o trabalho que dá depois que você joga a holding, todo mundo dentro de uma holding, sem fazer a cultura? Você não sabe o tanto de briga que dá. Você colocou nora, cunhado, papagaio, todo mundo lá dentro e agora administra em conjunto. Gente, é uma guerra. Então, a gente dá esse suporte vamos ensinar a fazer uma assembleia familiar, a constituição da família, o conselho familiar. Tudo isso é muito importante quando se fala de holding. E todo mundo em pé e empurra a holding para o cliente e ponto. Ele que se lasque. Depois ele descobre o rolo que é. Serviços, né, de suporte aí corporativos, né, seja de constituição, participação acionária, estruturas, gestão imobiliária. Aqui tem, de novo, aqui é na sua máxima amplitude. Avião, iate, dando esse suporte, planejamentos fiscais, seja a declaração da estrutura imobiliária, seja a relocação internacional. Deixa eu puxar aqui. A gestão do patrimônio, né, investir em outras empresas, relatórios consolidados e assim vai. Planejamento sucessório, continuidade da empresa. Então, aqui é o máximo que o nosso braço alcança. Aqui é uma visão que às vezes o cliente ele pode, dentro de um cenário, né, vocês estão vendo o mouse, ele pode acessar um pedacinho disso ou pode acessar esse como um todo. E um ponto importante, até para o cliente que tem o Family Office, a nossa operação sai mais barato do que ele terceirizar. A Anila pode ser o braço operacional e tático do Family Office dele. O Family Office fica só na inteligência e nós na execução. Como nós temos o mesmo discurso, o mesmo speech ou a mesma filosofia de operação, funciona com muito mais velocidade, com muito mais rapidez também. E lógico, de novo, né? Eficiência e eficácia. Tá? Mas, de novo, Edrei, qual que é o foco da Anila, né? Ou dentro de uma estratégia? É o cliente que tem patrimônio, mas não tem acesso. Mas se bater um cliente, como já bateu às vezes aqui, bateu cliente de bilhões aqui com a gente. Então,
pode ser que aconteça de você for visitar um cliente e ele falar, eu tenho o meu Family Office. Aí você não perder, você fala, olha, mas peraí, eu consigo ter uma estrutura que eu consigo fornecer uma eficiência maior e uma eficácia maior para o seu Family Office, para não perder esse cliente, tá? O Roberto Carlos não está aqui, né? Ele é de Natal. Nós estamos negociando um cliente que ele já tem o Family Office, a gente foi visitar lá, ele tem o Family Office já, mas ele gostou da nossa entrega. Então, ele vai deixar só o centro nervoso do Family Office e utilizar a Nila para ser suporte patrimonial para ele. Entende? Funciona. E como é que a gente identifica, né, oportunidades de negócio? Primeiro, gente, primeiro que a gente tem 2 focos, né? Empresário e médico. Poxa, Edrei, tem um executivo aqui. A gente já tentou atender executivo, tá? O executivo, aí entra uma frase que eu uso muito, né? Vai depender da complexidade patrimonial, ok? Se for aquele executivo que tem um alto salário, 300, 400 mil reais por mês, e investe em vários negócios, aí ok, faz sentido ele ter o Family Office. Mas se for um executivo médio, fica caro para ele, porque ele vai utilizar pouco os serviços. Às vezes ele é CLT ou ele está lá só como um diretor que atua. Então, não faz tanto sentido. Não quer dizer que eu vou recusar, que a gente vai recusar de cara. Mas vamos trazer para a mesa e vamos filtrar. A gente sempre pode levar um negócio ou outro. Mas o que mais funciona, se for para a gente colocar uma persona, que aí, né, dentro da primeira fase sempre teve sucesso, empresários e médicos. Ponto. E em cima disso, o que qualquer pessoa no mundo quer buscar, né, que queira construir um patrimônio? Ela quer organizar o patrimônio, quer que esse patrimônio, né, gere mais receita, quer mais eficiência, né, patrimonial. Resumindo, ele quer ganhar mais e proteger. Ele quer que ele tenha tranquilidade desse patrimônio esteja crescendo, esteja protegido, gere receita para ele ter a tranquilidade de buscar mais recursos e aumentar esse patrimônio. Joia? Então, a gente vai filtrar agora. Então, de novo, lembrando sempre dessa ideia de que todo indivíduo está de olho em organizar, aumentar e ter eficiência patrimonial, é em cima disso que é a base, que no final é igual a pirâmide de Maslow, né? A necessidade básica de todo empresário, ele quer isso. Quer ter um patrimônio organizado, retorno desse patrimônio e uma eficiência em cima disso. Até porque ele está tomando risco, lembrem. Então, dentro de um ticket, né, qual que é o resumo, assim, né, o perfil? Olhando para o empresário. Para nomear, a gente usa muito sigla, mas assim, só para vocês terem noção, para separar o que é o produto de empresários do produto para médicos. Então, nós temos o Blue Ocean, que é a gestão de patrimônio para médicos, e o Nila Doctors, automaticamente, para médicos. Qual que é o nosso ticket mínimo? Que começou a fazer sentido. Patrimônio total a partir de 10 milhões. Tá? Mas, de novo, o que o mercado até usa, né, de sigla? Todo o mercado usa a sigla AUM, Asset Under Management, né, que é o dinheiro sobre a gestão dele, por mais que ele olhe para o patrimônio. Nós não, nós usamos a sigla Wealth Under Management. O que é? A riqueza dele como um todo. A gente olha para o equity da empresa, todos os imóveis, veículo, tudo que ele chamar de bem, a gente pode colocar dentro desse pacote. E começou a fazer sentido a partir de 10 milhões. Tivemos clientes abaixo, lembra? A gente aprendeu do pior jeito, apanhando. É o mais dolorido, é o mais caro, porém é o que, né, mais fixa o aprendizado. Então, se fosse para nortear e para facilitar, né? Lembra, a ideia do nosso papel comercial, a gente tem que ter os nossos tickets, né? Ou nossos targets. E a gente tem que ir filtrando o cliente para a gente ser mais certeiro. Então, isso é um ponto para facilitar o dia a dia de vocês. Podemos olhar de novo, né? Nós temos uma facilidade operacional porque a gente faz sob medida. Tem cliente abaixo de 10 milhões? Tem. Mas ele tem uma complexidade de patrimônio. Quem começou a fazer sentido e filtrar e foi mais propenso ao sim na hora de assinar o contrato foram empresários e médicos, e principalmente os empresários com patrimônios acima de 10 milhões. E que tinham uma complexidade patrimonial também. Porque a gente olha 3 nichos, aí a gente pode depois marcar um treinamento disso, mas existe o patrimônio familiar,
existe o patrimônio empresarial e a propriedade pessoal, o patrimônio pessoal. E, por incrível que pareça, são coisas distintas. Elas devem se comunicar, elas se integram, né? Uma acaba afetando a outra, mas são negócios, estratégias e administrações diferentes. Você vai pegar clientes que tem uma que herdou, às vezes, a empresa da família, então não só ele herdou a empresa, como herdou um patrimônio. Então, a forma como ele lida com o patrimônio da família, a herança e o negócio é diferente do que ele lida com o patrimônio pessoal. Aqui ele casou, está constituindo o próprio patrimônio, tem as próprias convicções. Então, são 3 pontos diferentes que ele usa e pensa diferente na hora de administrar. Dúvidas? Traumas? Também não, né? Isso é bom. Eu destaquei alguns pontos que são importantes. Eu faço muito atendimento com o cliente e fico à disposição para vocês também. Quem quiser agendar reunião, trazer cliente para a gente fazer uma reunião, fica à vontade e eu participo, tá? Tem um linkzinho lá, não precisa nem de me ligar. Tem um link lá com a minha agenda, depois eu jogo no grupo. É só entrar no link, olhar a agenda lá, fechou a agenda, só me avisa, ó, vamos falar com tal cliente. Então, quais são os problemas que normalmente a gente foi detectando e a nossa solução ela acaba atendendo o empresário? A gente está falando só de empresário aqui, tá? O médico é a parte. Então, olhando para o cliente empresário. Primeiro, a gente já falou e a gente vai falar disso com muita frequência, porque é o creme de la creme, que é o que o mercado não faz e a gente faz com grande diferença. Que ele tem os serviços jurídicos, contábeis, de banking, são fragmentados. Ele tem que lidar com várias pessoas, ele tem que falar com o contador, ele tem que falar com o advogado, ele tem que falar com o gerente do banco, com o assessor, seja com quem for. Ele tem que pegar essas informações, que é um quebra-cabeça, colocar esse quebra-cabeça na mesa e ele pensar. Concordam que a maioria do empresariado nosso hoje, ele não é especialista jurídico, ele não entende nada de contabilidade, muito menos de banco, ele entende do negócio dele. Então, esse é o nosso papel. Você vai virar para ele e falar assim, cara, você está pagando o seu advogado lá, mas o papel dele é fornecer quando você cria demanda. Aqui não. Você vai ter alguém fomentando o negócio, te ajudando a desenvolver o seu negócio. O advogado, às vezes, que ele contrata para o patrimônio dele, é muito mais para resolver um problema e pontual. Não está ali para fomentar e cutucar ele a desenvolver, a crescer o patrimônio. Então, esse é um ponto, que é o que tem, isso tem só, no mercado é 100% assim, não é 99,9%. Então, qual que é a nossa diferença? Integração. De novo, o jurídico conversando com o contábil, conversando com o banking, tentando ser eficiente, eficaz, tentando gerar essa facilidade de decisão patrimonial dele, reduzindo a complexidade, que para ele é complexo. Ele sempre fica na dúvida. Lembra, e aí eu vou jogar isso, eu vou antecipar de novo. Todo mundo quer ter uma tranquilidade na hora de tomar uma decisão. Esse é o nosso papel, facilitar isso, tá? Um outro problema nunca tem tempo, né? Ele nunca tem tempo para olhar o patrimônio. Vocês vão notar, vocês vão encontrar muito empresário que às vezes o patrimônio vai crescendo de qualquer jeito. Fica no nome de cunhado, de mãe, pai, porque ele vai adquirindo achando que tem que deixar no nome dos outros porque ele é um tomador. Ele não sabe que ele pode montar uma estrutura jurídica robusta que pode proteger esse patrimônio e ele ficar no controle. Porque não está no controle dele, está no nome de terceiros. Não é dele. Você pode falar, cara, isso não é seu. Se o documento não fala que é seu e tem qualquer problema, esquece, você não acessa. Então, esse é um ponto, né? Ser uma estrutura que oferece resolve esses problemas de forma ativa, né? Vai organizando isso, porque ele vai jogando o patrimônio para dentro e a gente vai organizando. Então, esse momento que ele para pensar sobre o investimento, sobre o planejamento tributário, sucessório, ele nunca toma, ele nunca para. Porque ele não tem tempo para isso. Ele quer ganhar mais dinheiro, lembram? Mas ele se preocupa. Então, esse é o nosso papel.
entregar essa tranquilidade para ele. Tempo é algo, é o ativo mais caro hoje do mercado. É a commodity mais cara. É mais caro que dinheiro. Vocês entendem? Então a gente está fornecendo isso para ele. Tempo para ele poder tomar uma boa decisão. Entregar mastigado, como diria lá em Minas. Um outro problema é o mercado não consegue consolidar tudo, né? Por exemplo, como ele tem picado, ele tem a consolidação das informações financeiras, e quando fala de financeiro o time que cuida dos investimentos não é o time que cuida da dívida. Correto? Aqui a gente consolida. Então, o time que cuida, no nosso caso, né, quando o investimento vem, senão a gente conversa aí, tá bom, Lucas, vai lá. Então, a gente fornece essa consolidação. E outra, ele vai ter um único relatório, informação financeira, de investimento e dívida, informação jurídica, contábil e patrimonial, líquido e ilíquido. Enquanto no mercado, não, ele tem tudo picado. Ele recebe um relatório financeiro, um relatório jurídico, um relatório contábil, com um monte de fonte que você acha que ele olha, que ele para olhar? Por quê? E outra, ninguém tem a visão clara e consolidada do patrimônio dele, só ele. Nenhum desses players tem. A gente busca ter essa visão consolidada junto com ele. Tá ombro a ombro na visão e gestão do patrimônio. Então eu consigo tomar uma decisão tão boa quanto ele, na hora dele pensar do patrimonial, do patrimônio dele, inclusive. Eu, Nila, né, quando eu falo nossa empresa. Nós conseguimos isso. Porque a gente está ali ombro a ombro, no mesmo campo de visão. Ou às vezes a gente consegue ter até uma visão mais ampla do que ele mesmo. Porque às vezes o nosso nicho, nosso conhecimento e o time de especialistas por trás consegue ter uma visão mais longa. Ou entrar em mais detalhes do patrimônio que ele não enxerga. Então essa é um ponto, nessa complexidade que o mercado não tem e a gente consegue entregar para o cliente. É importante a gente mostrar isso para ele. Um outro ponto aí sim, planejamento sucessório, patrimonial, muitos escritórios ou estruturas de investimento falam que tem, mas não conseguem ter uma estratégia integrada. Mas esse ponto em específico, muitas pessoas conseguem entregar. Tá? A nossa diferença é que a gente consegue colocar, inclusive, dentro de tudo que a gente já falou, todo o planejamento sucessório e proteção de patrimônio. Tá? Então, essa integração, né, do jurídico, do financeiro e a preservação funciona muito bem. Aí a nossa diferença como eu olho para o contábil, para o jurídico, o meu planejamento sucessório e a proteção é bem mais eficiente que o mercado. Joia? A eficiência tributária, né? Porque como a gente consegue analisar tanto a contabilidade quanto a parte de jurídico, né? Quanto a parte tributária, a nossa eficiência é melhor. Eu consigo tomar uma decisão mais eficaz do que, vou contratar só um advogado tributário. Pô, seu advogado vai falar com o seu contador? Não, vai só pedir um relatório. Aqui não, o time está conversando. Não é uma competição. E assim, para quem lida com isso, faz um teste, vira para o contador e fala, estou contratando um advogado tributário para rever os meus tributos. Vira uma guerra. Porque é choque. Um vai achar que o outro está competindo e quem se lasca só com isso? O cliente. Então aí, de novo, né, mais um ponto eficiente da integração é isso. Você evita o choque ou o conflito de interesse que gera o prejuízo para o cliente. Que não é a competição. O time aqui tem harmonia. Eles não são concorrentes em si. Pelo contrário, eles são do mesmo time. O resultado final do cliente como um todo é que gera benefício para eles, não de forma individual. Então, levando esses pontos, como é que, né, é o nosso processo comercial? O primeiro ponto que a gente tem que olhar, de novo, o nosso cliente, o nosso foco de cliente, que é aquele empresário a partir de 10 milhões, ele não está acostumado com essa ideia de family office. Ele não está acostumado a ter um time de especialistas e ajudar ele a tomar essa decisão. Então, o nosso processo de venda é uma abordagem consultiva. É uma ideia a primeira reunião é a ideia de descoberta e diagnóstico. Primeiro, ouvir mais o cliente, né, compreender as necessidades, construir uma confiança, construir um relacionamento inicial.
Lembra, o nosso processo, nosso processo de venda, ele é complexo. A gente já teve um treinamento de vendas complexas com o Christian. O Christian é o nosso head de performance, tá? Depois, quem quiser consultar com ele, fazer uma consulta mensal, pode. Então, e ele já trouxe esse treinamento para nós, né? O nosso processo, ele requer essa complexidade, porque o cliente, ele vai abrir informações que normalmente ele não abre para ninguém. Então, ele não vai abrir tudo isso na primeira reunião. Então, por isso que a gente colocou esse alongamento de reuniões. O nosso processo não dura menos do que 4 reuniões. Nós precisamos dessas 4 reuniões. Primeiro, para o cliente ter a confiança no seu trabalho, para ele ir tirando as dúvidas. E segundo, para a gente aculturar o cliente, que é o ponto mais importante. É mostrar, lembra aquele mapa que eu mostrei lá de onde vai o nosso braço? É mostrar para ele aquilo tudo, até onde vai. Cabe ele saber aproveitar. Eu uso muito uma experiência pessoal minha. Eu venho de um lar muito humilde, né? Assim, meu pai, minha mãe, meu pai era motor de ônibus, teve ferro velho, blá, blá, blá. Então, quando eu tive condição, quando eu tive a minha primeira empregada doméstica, eu ainda dobrava a minha cama, eu ainda lavava a minha louça e eu ainda fazia meu suco. E ela brigava comigo, ô seu Éder, eu faço isso pro senhor. Mas você entende? Porque eu não sabia aproveitar o serviço que eu tinha, eu estava pagando ela. É isso que a gente tem que mostrar para o cliente. Olha, eu vou te fornecer um time tão completo que antes da gente fechar, eu não quero que você feche sem antes a gente construir tudo isso que eu posso fazer para você. Lembra? Esse processo é uma construção de uma carta de interesses, de uma carta de intenções. A gente vai construindo essa carta junto com o cliente. Tudo que ele quer que a gente, ou espera que a gente faça, e tudo que a gente vai mostrando que a gente pode fazer além do que ele espera. E isso só acontece ao decorrer do tempo, no decorrer das reuniões. O cliente, e assim, por experiência, o cliente só abre de verdade as informações lá pela terceira, quarta reunião. Tá? Que ele vai pegando mais confiança. E um ponto importante, não apareceu aqui, o espaçamento entre uma reunião e outra não pode ser superior a 10 dias, tá? Senão a gente tem que voltar a todo o assunto. Então, sempre saia da primeira reunião, agendando a segunda e assim por consequente. Então, que a gente, né, se for para resumir em 4, qual que é a ideia? Primeiro, descoberta e diagnóstico. É o que eu acabei de falar, compreender necessidades, objetivos, quais os desafios do cliente, contar um pouco da nossa história também, do que a gente pode fazer. Na segunda reunião, já falar um pouco mais do que ouvir. Lembra, a primeira reunião a gente só ouviu. Fala, encoste sua cabecinha no meu ombro e chora, como diria Fábio Júnior. Porque a ideia aqui é coletar o máximo de dados possível do cliente. Só que tudo bem, ele vai falar muito na primeira reunião? Não, mas vai dar embasamento para a gente começar na segunda reunião ou na terceira, se precisar de mais uma reunião para ouvir mais coisas, começar a detalhar com ele, olha, você me falou aquilo, eu posso fazer, dentro de que você me falou, eu posso fazer A, B, C. Você achava que eu só podia fazer A, mas eu posso ir até o C para você. Aprofundar nos detalhes dos nossos serviços. Começar, junto com ele, a criar um planejamento. Mas esse planejamento, de novo, é a nossa carta. O que a gente pode fazer em conjunto? Olha, o que você acha da gente começar a fazer esse desenho e a construir? A gente recomenda depois, tem um sisteminha de inteligência artificial que ele vai gerando atas de reunião. Então a gente já usa nas reuniões. Terminou uma primeira reunião, ele já gera, qualquer coisa você leva o computador, é uma reunião presencial, leva o computador, abre a reunião online e põe só a inteligência artificial lá. Ele vai ouvindo tudo que a gente vai falando. E no final gera esse relatório. Terminou esse relatório, vai para casa, gera essa ata e manda para o cliente. Olha, tudo que a gente conversou na nossa reunião faz sentido? Você quer acrescentar algo? O cliente, nossa, vocês não fazem ideia de como os clientes respeitam isso. Porque ele viu que você teve atenção no que foi dito. Ele nem às vezes sabe do AI, tá? Você só abre o computador, tô anotando aqui. Mas tá a inteligência artificial lá anotando tudo. E na segunda reunião ou terceira, fazer esse detalhamento. Na terceira, a gente já tem um escopo. Na terceira, na quarta, né? A gente já tem um escopo do que apresentar inicial, de um desenho inicial apresentado. Então, você já começa a ter um mapa de como a gente vai trabalhar. Gente, de novo, né? Isso aqui eu faço tudo com vocês junto. Tá? Tudo isso daqui não faz sozinho. Leva junto, porque eu sei como é que é um comercial. A gente aprende muito mais vendo, né, do que olhando o treinamento. Isso daqui é para ter um norte. O negócio é prática.
Então, me leve que eu faço esse acompanhamento individual com cada um de vocês. Tem tempo para isso. Dá para fazer 15 reuniões por dia. Então, nessa reunião, e demonstrando para ele já com relatório, ó, dá para resolver dessa forma, a gente não vai entregar o ouro, mas dá para dar uma orientação de que pode ser feito. E no final, mostrar para ele, olha, tá aqui, eu consigo fazer esse trabalho e te entregar, aí sim é ir para o fechamento. Tá bom? E de novo, logo na descoberta, logo na primeira reunião, deixar muito claro para o cliente que, e eu uso essa frase muito, para quem faz muita reunião comigo sabe disso, eu falo que ali a gente está se descobrindo, primeiro se ele pode ser nosso cliente, e segundo se a gente pode atender ele. Então eu não estou ali para vender nada, eu estou ali para descobrir se pode sair algum negócio, e a gente vai descobrir isso só no final, para o cliente ter a tranquilidade de poder se abrir conosco, tá bom? Alguma dúvida aqui nesse processo? De novo, eu coloquei em 4 aqui, mas pode ser quantos forem, mas desde que respeitem sempre os 10 dias de espaçamento. Na terceira ou quarta reunião, por exemplo, já faz sentido colocar a família, chamar a esposa, chamar os filhos, depende da complexidade familiar dele. Posso seguir? Pode. Pontos de acesso dos clientes, né? Aqui é um ponto que assim, né, que a gente estava conversando, é algo em comum todo mundo. Gente, todos nós, aí aqui nem só empresário, né, mas o médico também, e a gente também, pobres mortais, todo mundo tem problema. Todos nós temos, e diretamente ali, todos nós aqui somos empresários. Todo mundo sabe o quanto às vezes é difícil no dia a dia resolver problemas. Problema que a gente sabe que não vai gerar dinheiro. Ele parar para analisar o patrimônio dele, vai fazer, é um problema que faz ele ganhar dinheiro? Não. Evita ele perder dinheiro. Mas não faz ele ganhar. Vocês entendem? Então, a gente está ali para esse dia a dia. Olha, tudo que for um processo decisório que te ajude a você ter tempo para focar em ganhar mais dinheiro, deixa que eu resolvo. Um outro ponto, somente ele tem a visão integrada do patrimônio dele. Mas ninguém, todo mundo está ali fragmentado, olhando o micro e tomando decisão, dando o pitaco no macro. A gente tem a visão do macro e pitando no micro. Entende essa diferença? Essa dinâmica é diferente. A eficiência disso, eu tenho a visão do macro e opino no micro, que é ao contrário de alguém que só olha o micro e opinando no macro sem entender. E no final do dia, vai em cima de na questão de resolução de problemas. Todos nós queremos ter segurança se a gente tomou uma boa decisão ou não. E para isso ele recorrer a 10, 15, 20 pessoas aqui do nosso time, nem que ele fale com cada um de forma independente ou escute todo mundo numa mesma sala para falar, é uma boa decisão. Pode ir. E isso esse risco a gente está disposto a correr, tá? A gente não foge da raia, não. A gente vai lá, vai por esse caminho. Se der errado, eu tô do seu lado. Eu vou te ajudar a resolver. Não é aquela coisa tipo, eu não tenho certeza, veja bem, pode ser. Não, cara, vamos por esse caminho, porque a gente está olhando o macro. A gente tem essa segurança. Ou essa doideira, né? Ok, tá claro para vocês a ideia do que é a proposta do Blue Ocean, vamos colocar assim, que é essa entrega para o empresário? Ok? Então, no Nila Doctors não é muito diferente. Porém, o médico, ele tem uma peculiaridade que ele não deixa de ser empresário. Então, tudo que a gente falou para o empresário cabe para o médico. Porém, ele tem uma peculiaridade. O médico não usa tanto jurídico como o empresário usa. Então, repara que para o empresário, nós entregamos a nossa proposta de trabalho é de acordo com o tamanho do patrimônio. Para o médico, para mim é indiferente o tamanho do patrimônio. Eu estou ofertando um pacote de serviços para ele. Vocês entenderam isso? Que isso é muito importante, tá? Empresário é de acordo com o tamanho do patrimônio. É a complexidade patrimonial que guia em cima do nosso trabalho. Para o médico, não. É pacote de serviço. Então, eu estou muito mais orientado no Nila Doctors a fornecer serviços contábeis, BPO financeiro, a proteção de responsabilidade civil, mas o médico pode escolher em qual nível ele quer esses serviços.
Aí tem lá o pacote básico, que eu entrego o contábil, o financeiro e o seguro. Tem o pacote premium, que eu já entrego um pouco de jurídico, entrego o contábil, o financeiro e a proteção. E o pacote wealth, que aí é a experiência de family office completa para ele. Só que ele escolhe. Tem um cliente, tem um médico lá que pode ter um alto patrimônio, mas só querer o pacote, eu só quero o concierge, só quero 8 horas de jurídico, mas faz o meu contábil, faz o meu financeiro e eu quero a proteção civil. Joia? Então, e se vocês tiverem depois, né, eu vou, para quem não tiver o material, né, saiu as lâminas tanto de gestão de patrimônio para médicos quanto para empresários, lá tem essa distinção. Tanto que, se vocês notarem, na apresentação de gestão de patrimônio para empresários, não tem os valores. No de médicos já tem, porque ele pode escolher o pacote que ele quer já buscar como serviço. Tá? Dúvidas? Então, só entendam isso. Para o médico, é um pacote de serviços, para o empresário, é a complexidade patrimonial. Porque eu não mudo de acordo com o empresário. Independente do tamanho do patrimônio, eu vou fornecer sempre o mesmo serviço. Para o médico, não. Eu vou variar, que ele pode escolher qual pacote ele quer. Se fosse olhar, qual é a nossa proposta de valor em 4 pontos, que isso é para mandar para o cliente ou para resumir. Então, de novo, é a experiência de family office, mas num ponto muito importante, atuação nos 3 níveis de gestão do patrimônio, seja estratégico, tático e operacional. Qual que é a diferença dos 3? Estratégico é a parte de pensar para onde vai o patrimônio do cliente. O tático é executar. Então, olha, peraí, quais profissionais eu preciso para que isso aconteça? E o operacional é quem põe a mão na massa. A maioria dos family offices no Brasil hoje, ou dos multi-family offices, atua no estratégico e no tático. Ele não entrega o operacional ele terceiriza. Ele tem lá o contador, ele tem o advogado, fragmentado. Cabe ele centralizar. A nossa proposta é, peraí, eu te entrego centralizado junto contigo. Eu posso participar dessa estratégia. Isso é até mais barato para você. Então a gente consegue. E para o cliente que não tem que não tem acesso, para isso é excepcional, porque desenhamos uma holding. A holding dele vem completa, inclusive com contabilidade. Coisa que no mercado entrega a holding e o cliente que se vira. Aí o contador começa a criar um monte de problema, porque a holding não prevê os imóveis que ele ia vender. A holding, você entende? Aí aquele contador vai ficando de cabeça em pé e vai falar mal da holding. Aí o cliente fica perdido sem saber o que acontece. Essa é a diferença da nossa integração. Dinâmica patrimonial, eu não olho. O gerente do banco olha só para a empresa, que é onde ele toma crédito. O gerente pessoa física olha só para o patrimônio pessoal ou para a família. O gerente de investimentos olha só para o investimento, lá o assessor de investimentos. Nós não. A gente entende a dinâmica patrimônio, pessoa e família. A harmonia, de novo, é o que a gente vem falando, né? Todo mundo olhando simultaneamente com a mesma harmonia e com a mesma estratégia de desenvolver e proteger o patrimônio do cliente. E algo que os clientes buscam em muito, gente. Proteção, governança, e a gente pode marcar depois uma aula com o Zé para falar sobre a governança, que é um assunto que está muito em alta, né? Principalmente agora a ESG, o G do mercado é governança. Então, e a experiência de family office, que é trazer essa... E de novo, foquem sempre na palavra experiência de family office. Se ele colocar family office lá, ele vai jogar no Google, aí vai lá, famílias ultra ricas que tem 30 milhões, 50 milhões, ele vai sair correndo. Então você fala, eu te entrego uma experiência de family office. Você não tem capacidade, você não tem liquidez suficiente para ter um family office, mas você consegue me pagar para eu fornecer para você uma experiência de family office. Tudo que um family office tem, eu vou fornecer para você. E mais um pouco. Tá bom? Aqui é só para vocês terem uma noção do mapa de clientes. Existem hoje 42 milhões de empresários no Brasil. Mas aí aqui tudo bem, gente. Aqui tá todo mundo. É os 42 milhões, quem me dera. Mas vamos pegar só 10% disso? Eu tô falando de 4 milhões de empresários. Que é até um pouco mais, tá, gente? Pode chegar a 20%. 8 milhões de empresários hoje que tem perfil tomador e não tem ninguém dando atenção. E empresário tem em toda a cidade. Não adianta a gente falar assim, mas aqui na minha cidade
Pode não ter médico, mas empresário tem. Então, essa é a nossa proposta, né? Dar esse acesso. Por isso que é um mar azul. Não tem ninguém batendo no empresário e falando assim, deixa eu te ajudar a resolver seus problemas. Vem cá. Olha o time de especial, olha o tanto de gente que eu vou te fornecer para você tomar essa decisão. De novo, né? Somente a gente atua nesse estratégico tático operacional, né, uma atuação mais abrangente. Nós temos um caso que a gente testou e funcionou, que a gente começou a administrar o patrimônio pessoal, ele falou assim, ele estava mudando de fornecedor jurídico, ele falou assim, Andrei, poxa, vocês já estão cuidando do meu patrimônio, me fornecendo esse FII melhor, você não quer atender a minha empresa também? É uma precificação à parte, é totalmente diferente, né? Mas a gente consegue incrementar. Nós montamos um time jurídico e começou a fornecer serviços para a empresa dele também. É uma assinatura a mais e o cliente está super contente, tá? E foco no patrimônio sem exigir liquidez. Você vai entregar o que às vezes o mercado exige 10, 15 milhões de investimentos para cara que não tem R$1 para investir, mas tem patrimônio. E o ticket de entrada muito abaixo do mercado, né? De novo, isso que a gente fornece são para pessoas que têm lá 100 milhões de patrimônio. A gente está começando a fornecer para 10 milhões, desde que tenha capacidade de pagar. Como é sempre bom falar, né? A gente sempre fala de vendas, é bom falar de dinheiro também, né? Porque atrai, né? Sabe que dinheiro não é algo que se corre atrás. Dinheiro você atrai que nem o sucesso. Sucesso não se corre, se atrai. Então, de tudo que eu vou falar agora, né, assim, né, a gente vai mostrar as assinaturas, mas como é que funciona, né? Como é que a gente ganha dinheiro com isso? 16,5 da mensalidade bruta no primeiro ano. Então, o cliente paga lá 10 mil, 1.650 vai direto para você antes de impostos. Esse cálculo antes, esses 16,5 é para facilitar uma compreensão. Mas a nossa proposta é entregar 55% do lucro operacional. Nós temos um custo, né, operacional próximo de 70% a 75%. A gente travou em 30%, travou em 70% e chamamos 30% da assinatura de lucro operacional, que é o lucro antes de imposto. Né? Normalmente as pessoas falam, então peraí, a assinatura é 10, eu pago 20% de imposto, então você vai ganhar 16,5 de 8. Não, a gente assume esse imposto. Então você ganha 16,5 do bruto, da assinatura bruta, não é líquida de impostos. No segundo ano, você recebe 8%, né, na renovação, e a partir do terceiro ano, de forma vitalícia, 5%. Pagamento do comissionamento mensal, então você sempre recebe, né, o cliente pagou julho, então você recebe a comissão de assinatura de julho, você recebe a comissão no mês seguinte, e assim vai. Elegibilidade, ao menos um negócio no semestre. Tá? A gente fez isso para a pessoa se manter, né? Caçar, né? Pô, teve um consultor que fechou um boleto de 100 pau, sentou em cima de 16 mil de comissão e não quis fazer mais nada, nem trabalhar. Aí lascou. Então a gente fez isso para manter ativo. É uma forma de gerenciar, tá bom? Mas, de novo, tudo isso a gente conversa, depende muito da atividade. O ano passado, por exemplo, no segundo semestre, teve um consultor que ele demonstrou muita atividade. Fechou um negócio? Não, mas o cara estava ali, fazendo reunião. Então a gente mantivemos o comissionamento dele. Não faz sentido tirar só porque o cara não está. Agora, para a pessoa que está lá, não fez mais nada, sumiu, aí ok, a gente manda a cartinha falando, meu amigo, ou você produz ou você não vai ganhar mais nada. Aqui é um sistema, só para mostrar, né, uns exemplos de vocês, de fechamento no primeiro ano. Então, a pessoa fechou 6 negócios, um negócio por bimestre. Então, vai, né, fecha um negócio em fevereiro, depois outro negócio em abril. Esse foi o crescimento. Gerou 110 mil reais de comissionamento, com um ticket médio de 16 mil. No segundo ano, se ele faz a mesma coisa, né, ele teria 12 negócios. 6 negócios novos, mais 6 negócios antigos, então dá esse total de 250, e assim vai a partir do terceiro ano, construindo essa carteira, tira mais de 300 mil reais ao ano. Sem contar que nós temos um sistema de bonificação, que não está contando, que eu queria mostrar para vocês. Então, para quem fecha, né, no trimestre, 3 novos negócios por trimestre, e esses negócios acumulados geram uma mensalidade, né, um contrato acumulado de 80 mil, então um exemplo, tá? 3 negócios de 30 mil, gerou 90, então pelo menos deu os 80.
gera o bônus. Então, você ganha 3% da assinatura dos 80, além do comissionamento. Então, você teria aqui 13.200 mês de comissionamento, mais 3% todo ano, se mantivesse isso daqui. Para manter no segundo, se repetiu o boleto no segundo, sobe para 5%, repetiu no terceiro trimestre, vai subir para 7%, até chegar no quarto trimestre, subir para 10% e tirar um bônus de 32 mil no trimestre, tá bom? E mais aqui o acumulativo, que dá para somar essa questão aqui de 340 mil com um bônus total. Aqui é o ticket para vocês, né? Eu sei que alguns de vocês já viram, mas aqui é a tabela patrimonial, a variação. Então, anota, eu tenho precificado um patrimônio abaixo de 10. O cliente paga 8 mil mensais, mas o nosso ticket médio, né, o nosso foco de clientes, a maioria dos clientes está aqui, acima de 16 mil numa complexidade acima de 10 milhões. De 10 a 20, 16, de 20 a 40, 25, de 40 a 100, 32, de 100 a 250, 40, de 250 a 500, 75 e acima de 500 milhões, 100 mil de mensalidade. Joia? Alguma dúvida? Sim. Sério, eu vou parar o compartilhamento aqui e a gente volta para se ver, para eu conseguir ver todos. Chamou, falou. Tá. Posso começar, pessoal? Alguém se Fica à vontade. Tá. Vocês têm algum programa de indicação? Alguma bonificação para o cliente que indicar algum outro prospect ou algo assim? Não. Algum desconto, enfim. Nós pensamos nisso, tá? E a gente pode estruturar assim, tá? A gente fez isso para um médico. Tá. Foi um sistema que um consultor pediu, porque ele, tecnicamente, ele não... Mas como é que chama? Ele é esses caras de Instagram, como é que chama? Influencer. Isso. Ele é um influencer, mas é influencer de médicos. Então, ele é referência no ramo. Então, o que esse consultor combinou? A gente fez um sistema gradual. Ele pode chegar até 100% de desconto no boleto dele. Desde que, por exemplo, ele tem que fechar 20 clientes. Aí foi colocando assim, até foi uma escala, eu tenho que lembrar lá, mas aí eu depois lá. Indicou 2 clientes, 10%, indicou mais 2, aí vai aumentando, até chegar no 20, ele tem isenção de 100% da assinatura. Entendi. Um cliente cancelou, e aí uma coisa que aí eu conversei com o consultor. Puta, passou de 20 clientes, aí sim, negocia, a gente pode colocar um bônus, ele ainda começar a ganhar dinheiro, isso dá. Legal. Não, bacana. Aí a gente olha dentro da margem. Para o empresário, a mesma lógica. Dá para pensar sim, dá para desenhar. Se encontrar um cara que possa ser um bom indicador de clientes, uma pessoa influente, dá para estruturar sim. O Paulo chegou no final. Então dá para pensar nessa estrutura. Então fiquem com isso em mente. Se tiver algum cliente que possa indicar, 10 clientes. E pode ser individual, tá? Às vezes, um cliente, para ele, por exemplo, esse cliente não faz sentido dar o 100%. A gente fornece 50%. A gente consegue ter sistema para controlar isso. Não, beleza. Aí, reforçando para vocês, no caso dos médicos, nós temos budget, nós temos estratégia para isso. Então, nós podemos fazer evento, tudo pago pela Nila. A gente só precisa de 3 orçamentos. Então, o que eu preciso? 3 restaurantes, aí você coloca já tudo incluso, já põe lá o all inclusive. A minha alçada direta é 150 por pessoa, mas se estourar não tem problema, pode mandar, aí vai para aprovação, tá bom? Nesse sentido, qual que é? A gente precisa, mandou os 3 orçamentos, eu preciso de no mínimo 35 dias. Coloca 40 dias. Então já pode marcar. Mandou os 3 orçamentos, a gente já pode desenhar o convite e começar a convidar para um evento para daqui 40 dias. Que dá tempo de prospectar, dá tempo de falar, de abordar, e no máximo 25 pessoas. Pode fazer isso mensalmente? Pode. Colocou dentro do fluxo, por exemplo, o menino de Caxias, ou Ederson, você está aí? Não, né? Você nos ouve? Mande um sinal? Não. Então, pode, por exemplo, ele vai começar a fazer
a cada 45 dias, e inclusive os médicos teve mais de 25 inscrições. E para esse excesso, ele falou assim, olha, infelizmente você não pôde participar dessa. O não faz muita influência. O não faz mais influência do que o sim. Então, para essa galera que ele falou não, ele já convidou e falou assim, olha, o próximo evento é data tal e eu preciso que você me confirme, que senão você vai ser excluído de novo. Aí gera essa atratividade. Sim. Joia? Ó, Beleza. eu sempre prometo fazer o nosso treinamento em no máximo 45, 50 minutos. Eu estourei, já vai para fazer 65 minutos de treinamento. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer acrescentar algo? Cleverson? Depois a gente faz isso no 1 a 1 aí. Eu fiz Isso algumas aí. anotações. Aí depois a gente conversa melhor, só para não estourar o tempo de todo mundo aqui. Tá bom. Mas quem tiver dúvida no geral pode, porque vai ficar gravado. Então, como diria um chefe meu, né? Não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Cleverson, o garanhão do Pato. Tá Do bom? sudoeste. Érica. Garanhão aqui da minha casa, né, cara? Você fala um negócio desse, a minha esposa tá aqui na minha frente e a minha menina tá aqui. Ela falou, Garanhão, pai. É isso, né? Depois eu ia falar outra coisa, mas depois né, eu ia te complicar mais, então deixa. O homem mais bonito ali da cidade. Érica. Joia. Ó, a Érica tá com um fundo ali, olha, o que é isso? Olha uma paisagem aí, cheia de brilho, cheia de diamante, ó, que bonito. Klaus, meu amigo, tá certo. Vamos lá. Agora é devorar o material aí e começar. Todo mundo tem a lâmina de gestão de patrimônio. Qualquer coisa eu jogo de novo no grupo, mas se precisar, pode chamar que eu encaminho. Joia? Então, fico à disposição. Quem quiser fazer reunião, depois tem eu mando já o link de reuniões de novo lá no grupo. Então, não precisa nem falar comigo, é só entrar lá na agenda, achou o espaço vago, travou e bora fechar negócio. Tá bom? Contem comigo. Rafa, fico esperando a gente fazer o nosso evento. Aí eu vou junto, né? Aí eu vou ter que ficar aí, né? Tomar uma degustação de vinho. Érica, eu faço questão O escritório aqui é anexo ao Hotel Ibis aqui, então tu só sobe. Aí a gente pega o garçom para levar a gente depois. Érica, também eu faço questão, né, para ir para Fortaleza, né? Aí já emendo uma semana de reunião. Falo para a esposa, tem que ficar uma semana em Fortaleza. Só levo o Sung e deixo o terno aqui, já era. Aí ela me mata. Então, contem comigo. Felipe, de boa, meu amigo? Tranquilo, era esse material que eu estava esperando. Show de bola, então contem comigo. O Heleno tá aí? Edrei. Opa! Certinho? Ótima apresentação, tudo certinho. Obrigado. Então, conta comigo. Material que eu vou jogar esse material daqui a pouco lá no grupo. E em seguida, aí depois é só a gente marcar nossas reuniões. Se quiser desenhar em conjunto para a gente perfil de cliente, fazer esse one-on-one que o Flávio comentou, dá para fazer, tá bom? Parabéns, Edrei. Ficou excelente o trabalho. Obrigado, Zé. Se não fosse o chat GPT, mas... Mentira, viu? Deu o maior trabalho. Eu estou desde as 6 da manhã fazendo esse trabalho. Mas tem meu apoio também. Tem um punho também. Se não fizer a pergunta certa, ele não responde direito. Então, na quarta-feira eu vejo vocês. A gente vai falar da parte de estrutura, da parte do Nila Bank, né? A ideia de a conta patrimonial, qual que é essa diferença de entregar essa offshore, os ganhos, tudo certinho, essa abordagem de investir em dólar, que está muito na moda. Tá todo mundo falando. Olha, abre o Instagram, tá todo mundo falando em internacionalização de investimento. Então, e a gente pode fazer isso com R$200. Tudo bem que o jogo do Tigrinho ainda ganha da gente, mas R$200 dá para fazer. Fala para ele, ó, investe 400 no Tigrinho, manda 200 para o Tigrinho e 200 para a gente. Ainda dá tempo. Joia, meu povo. Obrigado pela presença de vocês. E contem comigo no que Legal, Edrei. Obrigado, viu? Obrigado. Boa noite, pessoal.